Olá, amigos, amigas. Hoje eu resolvi falar de um tema que é muito recorrente e é tão comentado, principalmente nesse momento atual, esse momento que nós estamos vivendo, que é a tão temível depressão. Ainda hoje eu atendi uma pessoa que estava dentro de um quadro depressivo tão grave que já pensava até em tirar sua própria vida, pensando ela que com isso ela iria resolver o problema que ela considerava sendo a causa desse seu processo depressivo. E aí me estimulei um pouco e resolvi tratar da minha maneira, usando, claro, tanto as informações de cunho científico, dentro da medicina convencional, como também o nosso conhecimento acerca da doutrina espírita, pela quantidade de pessoas que nós atendemos no nosso dia a dia durante todos esses anos. Então, o que vem a ser a depressão? O termo depressão, ela se origina do latim, que vem trazer exatamente a palavra premere, né? Baixar, e depremere é pressionar. Então, significando pressionar para baixo. Então, é quando há uma baixa dos níveis de humor do paciente. A característica mais marcante dos estados depressivos é um sentimento de tristeza ou de um grande vazio. Há uma grande dificuldade da pessoa sentir prazer pela vida, isso resultando em uma insatisfação em querer viver. Por isso que tantos atentam quanto à própria vida, pensando elas que com isso elas vão resolver o problema que é o grande causador do processo depressivo. Então, por ser uma doença ou um transtorno, a depressão ela não tem sinais físicos ou bioquímicos que sejam evidentes. Como um acidente vascular cerebral, o popular derrame cerebral, em que ocorre, no caso, uma paralisia de lado do corpo, por ser exatamente uma doença lenta e que não apresenta sintomas, que ela é difícil de ser entendida e principalmente tratada. Muitas vezes, o paciente deprimido ouve afirmações do tipo, você não tem nada, ou o que você tem é frescura, isso muitas vezes até dito pelos próprios médicos. Então, por não ter nada do ponto de vista físico, como eu disse, muitos deprimidos acham que realmente não estão doentes, que têm fraqueza de caráter, que não têm força de vontade para superar os seus problemas, e especialmente quando o paciente ele é do sexo masculino. E aí muitos dizem, depressão, larga de frescura, faça uma viagem que tudo vai passar, ou vá para um shopping se distrair, que tudo lá vai ser diferente, você vai encontrar pessoas, como se isso também tivesse um fator que seria necessário para debelar ou controlar o processo depressivo. Então, muitos também ainda dizem que você tem a falta de vontade, com certeza isso também, muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha a vida aquela pessoa que está sendo vítima desse processo, e alguns chegam até a dizer, arrumem uma ocupação que tudo isso vai passar, como se uma simples ocupação tirasse da pessoa uma doença, um transtorno de natureza tão insidiosa e tão grave. Então, a depressão, ela pode variar de intensidade e ela é classificada dentro de 3 grupos. Nós temos a depressão leve. Os sintomas, eles não interferem tanto no dia a dia. Porém, para que a pessoa possa realizar as suas atividades diárias, é necessário fazer um esforço maior do que o habitual. É aquele desinteresse que começa a se acentuar nas funções do nosso dia a dia. Não quer trabalhar, muitas vezes quando é um adolescente não quer estudar, procura sempre encontrar um motivo para não fazer aquilo que sempre fez no seu cotidiano. Nós temos a depressão moderada. Nesse nível,
há um comprometimento maior na manutenção das atividades diárias, há dificuldade de se manter bem, já não sente tanta satisfação em situações que anteriormente eram situações agradáveis. Ela já começa a contestar e lutar contra coisas que até então para ela era normal, e a partir de então já não apresenta tanta normalidade em termos de satisfação. Mas nós temos a depressão grave. Essa é de nível bastante limitador para a pessoa deprimida. Muitos abandonam completamente as atividades que realizavam e se recolhem em quartos e passam a viver em cima de uma cama, se retroalimentando de pensamentos que nutrem com o travesseiro, e aí elas começam a perder o sentido da vida. Muitas não querem se alimentar, até mesmo fazer as atividades normais do corpo. Isso tudo é decorrente, como eu disse, da depressão mais grave. Então, a depressão apresenta sinais e sintomas psíquicos, fisiológicos e comportamentais. São esses 3 fatores que são predominantemente demonstrados no processo depressivo. Para ser caracterizado como depressão, os sintomas devem permanecer na maior parte do dia e por mais de 2 semanas. Não é uma simples tristeza por um fato fortuito ou um acontecimento que a gente pode considerar a pessoa como uma depressiva ou uma portadora da síndrome da depressão. Então, quando a tristeza ela permanece o dia todo e se estabelece por mais de 2 semanas, a gente já considera o caso como uma depressão, e aí é preciso procurar imediatamente um profissional de saúde. Os sinais são sinais, os sintomas são sinais de advertência, que é dizendo a você que alguma coisa não está bem no seu dia a dia, na sua vida, e que você precisa, logicamente, como eu disse, tomar as devidas providências. Vejamos os sintomas psíquicos decorrentes do processo depressivo. O humor depressivo é um sentimento de tristeza, o negativismo, desesperança, desânimo, autodesvalorização, a gente chama de despersonificação, e principalmente um sentimento de culpa. Para o deprimido, tudo parece vazio e sem graça, como nós vimos. O deprimido ele tende a fixar-se num detalhe negativo de uma situação e por isso acredita que ela seja da forma como ela está imaginando, pois há sempre uma alimentação por parte do portador da depressão. Em razão de sua autoestima deficiente, há uma percepção de sua autoimagem extremamente negativa, em um processo, como nós vimos, de autodesvalorização e desesperança. Ela passa a se sentir uma pessoa totalmente insignificante, ela não se sente bem em meio nenhum, principalmente dentro da estrutura que mais apresenta-se nesses casos, que é a família. As pessoas depressivas, elas se queixam comumente de que sua memória está muito falha e que, na verdade, tudo isso não deixa de ser uma falta de concentração. Ela se entrega àqueles pensamentos, como nós vimos, e ela não cria pensamentos novos. Os sintomas fisiológicos da depressão são perda de energia. Isso devido ao movimento psíquico e especialmente o negativismo. A pessoa deprimida, ela tem um processo de desvitalização muito intenso, se sente apáticas, frágeis, querem ficar sempre deitadas. Isso é muito comum nesses processos, principalmente quando o processo depressivo é mais grave. Uma alteração do sono, que é de importância extrema. Muitos depressivos se queixam de insônia, e isso acontece também de várias formas. Muitas vezes ou dorme demais ou não dorme, e para tanto é necessário tomar os indutores do sono, que de alguma forma também altera o processo depressivo. Outros invertem o ciclo, tem sono durante o dia e à noite ficam agitados e não conseguem dormir. Veja quanta coisa complicada, por ser um transtorno multifacetário, acontece dentro da depressão. Alteração do apetite, há uma diminuição acentuada no apetite, a redução também do interesse sexual,
as mulheres se queixam de frigidez e os homens de impotência. Isso também é de um fator muito significativo, principalmente dentro dos relacionamentos conjugais. E tem as somatizações. Muitas vezes acontecem essas somatizações sob forma de dores musculares pelo corpo todo, a tão famosa fibromialgia, hematomas sem razões aparentes, ou até mesmo queda de cabelos, processo alérgico pela baixa imunologia provocada e até mesmo outros fatores. Isso é muito comum a gente observar quando a gente analisa estar diante de uma pessoa portadora de depressão. Os sinais comportamentais, esses também são de significativa importância. Primeiro, o afastamento social. O deprimido tem como resultado da autoestima deficiente, da distorção em relação à sua imagem, um grande desprazer no convívio social. Fato que leva a se afastar de tudo que antes achava prazeroso e das pessoas que até fazem parte da sua relação. É muito comum isso dentro do quadro depressivo. Também apresenta-se as crises de choro, resultado da tristeza intensa em que se entrega. As crises de choro acontecem sistematicamente e muitas vezes ocorrem o tempo todo. Pessoas depressivas que passam o dia todo chorando. Alterações psicossomáticas pode acontecer, como nós vimos, a lentificação, quando também pode acontecer em sentido contrário, agitações psicomotoras e os comportamentos mais graves que são os suicidas. O deprimido tem a ilusão de que se matando ou matando o próprio corpo, ele vai acabar com o sofrimento que possui ou que está tomando conta de si. Eu tenho sempre dito que o depressivo ele quer matar o problema, ele não quer matar a vida. Já as causas espirituais, que é a parte com a qual nós lidamos lá na nossa casa, podemos fazer alguns comentários que são muito importantes. As experiências que o espírito realiza, tanto no corpo físico quanto fora dele, acontece da seguinte maneira. Vamos supor, para efeito exclusivamente didático, que o espírito seja uma energia. Quando ele vivencia uma experiência positiva, benéfica, em que exercita o bem, essa energia ela realiza um movimento de expansão, causando uma sensação de bem-estar, o que nós chamamos comumente de paz de espírito ou paz interior. Por outro lado, quando o espírito realiza uma ação de desamor, há um desequilíbrio energético comprometendo todo o sistema, tanto fisiológico como espiritual, isso desorganizando os centros de força. Principalmente, nós vamos fazer um comentário mais adiante, o esplênico, que fica na região do plexo solar, aqui nessa parte que envolve todo o estômago. Então, há uma contração de energia, deixando preso a esse sistema, a esse centro de força, uma ideia ou uma energia fixa que ali se instala como se fosse uma nódoa ou como se fosse um nódulo de natureza mental. Mas, como essa experiência de desamor ou de conflito é registrada pelo espírito, como nós vimos, sob forma de energia, ela fica, de alguma forma, arquivada no corpo. Porque o corpo físico é uma extensão do corpo espiritual. Quando eles mesmos dizem que a gente não sabe quando começa um, nem quando termina o outro. Essa energia, por ser de natureza incompatível com a energia do amor, ela ali se instala e passa a incomodar todo o processo, tanto psíquico como espiritual, daquele que é detentor de um processo de uma depressão. Como nós sabemos, nós fomos criados por amor e com amor. Por isso, vamos imaginar que quando o espírito pratica o bem, como vimos, ele expande ou ele dilata uma energia, que é a expressão desse amor. Já ao contrário, quando ele pratica o mal, ele não volta a encolher,
porque ele não perde aquilo que já conseguiu, ou seja, aquela energia que ele já estabeleceu de forma positiva. Porém, o mal praticado, a ação praticada de maneira negativa, fica arquivado, como nós vimos, na forma de uma mancha ou um nódulo energético. Isso se estabelece na mente, que é um atributo do espírito, que quando se demora, esse estado, como vimos anteriormente, transforma-se em um processo depressivo. Como nós temos realizado ao longo de várias existências sucessivas, bem como entre uma existência e outra, muitas experiências negativas, porque, como sabemos, a reencarnação é uma bondade de Deus que nos dá a oportunidade de recomeçarmos ou nos restabelecermos de fatos negativos que nós cometemos em existências passadas, como também para avançarmos naquilo que fizemos de bom. Isso tudo se configura como um estado que é necessário trabalhar, cada um de nós, como experiência humana, durante o período que aqui estamos. Então, existem e fixam no nosso perispírito várias manchas em nossa alma, quando encarnados, que o tratamento espiritual poderá ajudar de forma ou de maneira considerável, como nós vamos ver. Então, ainda falando sobre esse centro de força, como sabemos, nós temos sete centros de forças conhecidos que estabelecem toda a harmonia no nosso corpo espiritual, com repercussão direta no nosso corpo físico. Nós temos na parte logo acima da cabeça, nós temos o coronário, que é o centro de força que recebe todas as nossas flutuações mentais. Tudo que a gente pensa, imagina e estabelece como verdade dentro de nós, entra por esse centro de força. Nós temos o frontal, nós temos o laríngeo, nós temos o cardíaco e temos o esplênico, que é o centro de força que trata diretamente dos processos obsessivos. Quando eles estão bastante inibidos, ou seja, com pouca energia, há uma desvitalização de energia, é porque o processo depressivo ali se instalou, e se você não fizer uma recaptação energética através dos passes pelo magnetismo, esse centro de força vai ficar sempre necessitando de equilíbrio, e isso pode ser um dos fatores que alimenta o processo depressivo. Então, como nós sabemos, que hoje é muito comum os transtornos mentais, que tanto podem ser de natureza leve como de natureza grave, desde uma simples ansiedade até um processo de uma esquizofrenia profunda. Tudo isso faz parte do contexto da vida de todos nós. Ninguém está livre de passar por uma experiência dessa. Pode ser um karma ou pode ser um fato que você desenvolveu pelos hábitos, pelos costumes, pela maneira como você está conduzindo a vida. Por exemplo, nos casos das imunodeficiências, os glóbulos diminuem a sua capacidade de resistência e as doenças infecciosas se instalam. Toda pessoa que tem essa fraqueza, essa diminuição nos seus centros de força, são pessoas que deixam cair muito a sua imunologia fisiológica, porque tem tudo a ver com a imunologia mental, porque uma força está ligada à outra. E isso faz com que o corpo fique muito vulnerável a todos os tipos de doença. E o depressivo, ele abre muito espaço para se instalar fatos dessa natureza, como, por exemplo, na questão do câncer. Há um descontrole na proliferação das células em processo de desequilíbrio reprodutivo que vai formar exatamente aquele tumor. Todos nós temos células cancerosas, que são as oncogenes, mas essas células elas estão ali instaladas dentro dos seus lugares próprios, inertes. É preciso uma força para que elas possam se desenvolver, e o desequilíbrio emocional, mental, promovido por determinados transtornos, dentre eles a depressão, pode ser uma das causadoras que vai estimular o desencadeamento desse processo. O cultivo sistemático dos sentimentos negativos, como a rebeldia, o negativismo, o orgulho, o egoísmo, a menos-valia e até mesmo a baixa autoestima. Produzirão manchas, como nós vimos no nosso perispírito,
gerando um comprometimento energético nesse centro de força, pela inibição, como vimos, ou até mesmo pela congestão, ou seja, quando o centro de força está saturado de energia, e isso vai ocasionar, de alguma forma, algum transtorno, dentre eles, como nós estamos vendo, a própria depressão. As causas físicas da depressão. Como a medicina ocidental e as demais ciências médicas atuais ainda se baseiam em princípios meramente materialistas, as causas espirituais e energéticas, vistas como nós falamos anteriormente, simplesmente elas não existem, eles não levam em consideração, pois a ciência e os médicos da medicina convencional só levam em consideração a existência do corpo físico com o tratamento medicamentoso por ingestão de antidepressivos e algumas terapias complementares como sendo a única alternativa para o tratamento da depressão. Nós não estamos aqui tirando essa condição, mas acreditamos que o tratamento espiritual não é um tratamento alternativo, é bom que se diga, mas é um tratamento complementar, muito eficiente. Nós temos resultados excelentes durante todos esses anos de atendimento com relação às pessoas que resolveram seus problemas dentro de processo depressivo. E o que é interessante, nós sabemos que toda causa ela produz um efeito. Quando a gente faz o tratamento da depressão, através da orientação espiritual, a gente combate a causa na sua essência, com certeza ela não é mais um processo recorrente. A pessoa praticamente se liberta em definitivo do processo depressivo. Isso é que é importante, porque ela aprende a dominar os seus sentimentos, como nós vimos. Ela aprende a dominar as suas emoções, ela aprende a controlar as coisas da vida, muitas vezes no exercício da humildade que tem faltado a tantos, e ela começa a entender que na lei de causa e efeito, tudo tem que ser levado em consideração. Se eu estou passando por um problema, porque fui eu o causador deste problema. E tem que buscar lá na essência, mergulhar fundo para procurar saber que não é fácil. Claro, no caso depressivo, a gente muitas vezes encontrar a causa, mas que existe. Aí há uma necessidade de um controle mais objetivo, de um acompanhamento, mas sobretudo de muita força interior. Vejamos os fatos genéticos, que é tão comentado. Fulano é depressivo porque vem de uma família onde todos têm depressão ou alguns têm depressão. Então vamos ver o que é que a gente tem aqui para dizer acerca disso. Pode-se afirmar que a depressão tem uma tendência familiar genética. Isso aí a gente não pode desconsiderar. Pois quando a doença existe, como vimos, em pelo menos um dos ancestrais de uma família, quer seja o avô, a avó, o pai, um tio, a frequência da doença nesse grupo de pessoas é significativamente maior. Isso a gente sabe. Porém, veja o que diz a doutrina espírita. Durante a fecundação do espírito que vai reencarnar, ele atrai um espermatozoide cujo potencial genético é condizente com o seu psiquismo, ou seja, é ele que vai criar o seu próprio corpo mediante o que ele traz como realidade psíquica ou como realidade espiritual. Então trata-se de uma atração magnética que acontece por automatismo ou por benfeitores espirituais que presidem o processo reencarnatório, ou seja, se o espírito ele não tem ainda a capacidade de decidir o que é necessário para essa nova experiência, ele é auxiliado por espíritos benfeitores que vão traçar todo o destino, a nova experiência que ele vai ter, e dentro dessa experiência tem o que é mais importante, que é o seu corpo físico e também o seu corpo psíquico, que é a sua herança maior. Então, como a depressão é uma doença, como vimos, do espírito, causado pelos fatores que já foram apontados, o espírito traz em si, antes de reencarnar, todas as suas tendências, tudo que ele tem como predisposição, que com certeza vai se desencadear na experiência presente. Isso vai depender dele. Ele pode ter uma predisposição para um processo depressivo,
mas ele pode não desenvolver ou não pode gerar o fator desencadeante mediante a vida que ele passa a ter. Porque nós sabemos que uma das coisas que mais carrega a nossa vida são os nossos hábitos, os costumes e principalmente as nossas crenças. Então, um fator interessante, como nós vimos, que é da família como descendente, explica que pessoas que têm compromissos ou comprometimentos similares, elas reencarnam na mesma família com o objetivo de reverterem, mudarem posturas em relação aos equívocos praticados em conjunto. Por isso que numa mesma família, muitas vezes vem uma série de membros trazendo o mesmo transtorno. Não é porque um herdou do outro, não é porque eles estão dentro de uma mesma experiência, mas passando cada um pelo seu próprio problema, que se assemelha um ao outro porque eles tiveram experiência negativa nesse sentido. Por atração, eles vêm juntos para poderem se ajudar. E pode observar que geralmente nessas famílias tem sempre aquele que vai ser o que vai ajudar, o que vai auxiliar e que não vai de alguma forma desenvolver aquela doença que é tão comum naquele meio social, principalmente familiar. Salvo no caso das doenças cromossômicas, como a síndrome de Down, que todo mundo conhece, e outras com as quais acontece a expiação do espírito reencarnante, que não pode mudar a sua condição a curto prazo. Expiação é quando o espírito ele vem acertar suas contas de maneira objetiva, não há outra maneira senão ele ir de encontro com aquilo que ele praticou. Se ele fez um mal, ele vai ter que rever esse mal de forma bem direta. Não é castigo, porque Deus não castiga, mas uma necessidade. Se ele não quis aprender com amor, ele infelizmente vai ter que aprender com a dor. Então, ele terá uma predisposição maior ou menor, dependendo, como nós vimos, da sua história de vida. Com certeza isso é quem vai ditar é o próprio espírito que está vivendo a sua própria experiência, como vimos. Vejamos agora os fatores neuroquímicos ou cerebrais. Uma outra linha de pesquisa desenvolvida pela neurociência é tentar provar que a depressão é causada por alterações unicamente cerebrais, seja pela diminuição de neurotransmissores, que são os geradores da sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar, que são esses três mais conhecidos, noradrenalina, dopamina e serotonina. Ou seja, tudo recai em alterações das células cerebrais. Mas veja o que a gente pode mais adiante descobrir acerca disso. Na verdade, toma-se novamente o efeito pela causa, como nós vimos. É inegável que nas doenças psíquicas, como a depressão, há alterações de células cerebrais. Isso todos nós sabemos. Mas também ocorre uma diminuição nos níveis, como vimos também, dos neurotransmitores secretados, né, como a ciência já tem demonstrado. Então, tudo isso é uma alteração fisiológica que se dá na área do cérebro, quando a gente vê que esses neurotransmissores são os grandes responsáveis pela nossa condição de alegria, de tristeza, de prazer, enfim, todos eles três, eles conseguem, de alguma forma, controlar todo o nosso processo de vida. A diminuição desses neurotransmissores, como nós vimos, noradrenalina, dopamina e serotonina, acontece por fatores energéticos, como vimos, inibidores, que ocorrem nos centros de força, motivado pelo sentimento negativo cultivado pelo espírito, como nós vimos. Veja que tudo começa na alma. Então, quem vai alterar o neurotransmissor é o centro de força que está em desequilíbrio, que é de natureza perispiritual. Não é uma diminuição, como eles pensam, dos neurotransmissores que causa o negativismo e a rebeldia, como os cientistas materialistas colocam de maneira simplista, mas é exatamente o contrário. Por quê? Porque mente e cérebro não é uma mesma realidade. A mente, ela é imaterial, o cérebro é de natureza material. Alguns cientistas afirmam que a mente é uma secreção do cérebro. Isso não é verdade. A prova é tanta que, em momento de sono, quando dormimos, inclusive nas experiências de
de quase morte, vimos que, mesmo o corpo inerte, o cérebro com suas funções paralisadas, mas a mente está ativa, ou seja, ela é soberana ao cérebro. Todo o processo começa no espírito, que gera alterações energéticas no perispírito, que vai produzir a diminuição dos transmissores nas células cerebrais. Então, é muito importante a gente entender isso. Não é só tomar o medicamento, porque você sabe, você toma um antidepressivo, ele faz uma recaptação nos seus neurotransmissores, mas passado o efeito, tudo volta. Por quê? Porque você está combatendo o efeito, mas não está combatendo a causa. Você quer se libertar da depressão, mas não quer entender o que está causando a depressão. Perdas e depressão. As perdas, que são muito importantes nos processos depressivos, em nossa cultura, são fatores intimamente ligados a ela, a própria depressão. A psiquiatria classifica a depressão motivada pelas perdas como reativas ou secundárias, em razão de fatores exógenos, ou seja, fatores que aconteceram fora de nós, diferente da depressão primária, em que os fatores são endógeno, ou seja, de natureza interior. Eu estou com depressão porque eu estou passando por uma dificuldade, mas sem passar por nenhuma dificuldade, sem encontrar nenhum motivo, eu estou com depressão. Isso é que é o complicado. Por que eu estou depressivo? Porque tudo está funcionando bem, o meu lar está em equilíbrio, o meu trabalho está bem, minhas relações estão boas, e por que eu estou triste e essa tristeza permanece? Vamos encontrar a razão disso. Pode ocorrer em várias áreas, como nós vimos, essa depressão exógena, como a perda de um ente querido. Muitos não conseguem se libertar dessas perdas, e aí envereda pelo caminho da tristeza que se acentua, e aí se estabelece ou se instala um processo depressivo. Perdas financeiras, posição social, as pessoas que se sentem muitas vezes ultrajadas, muitas vezes esquecidas, frustrações amorosas, são essas relações que acabam e que levam as pessoas a uma tristeza e que, demorando, ela se estabelece através da depressão. O desemprego, que está sendo tão comum no momento atual, o divórcio, a própria aposentadoria, conheço muitos que se deprimem com a aposentadoria, e também a própria menopausa como fator fisiológico feminino. A empatia e a coisificação. Na visão espírita, podemos classificar as perdas como provas que propiciam convites ao desapego, mas que, em razão do despreparo diante da vida, da predominância dos valores materiais, ao contrário dos valores essenciais e transcendentes, que nós chamamos de valores espirituais, levam a pessoa a experimentar uma situação muito comum e frequente, é a de não aceitar aquilo que ela perdeu, considerando como sendo unicamente sua razão de viver. Pessoas que entram em desespero por perdas materiais, tanto em termos humanos, como nos referimos em relacionamento, mas principalmente de bens materiais. Todos nós sabemos que os relacionamentos na vida material, com certeza, eles são transitórios. E, acima de tudo, impermanentes, em razão da própria condição da vida no corpo. Até o corpo que nós possuímos, ele é provisório. É uma loucura nossa imaginar que teremos esse corpo para sempre. Logo, logo, a própria natureza se encarrega, com o advento do tempo, fazer com que ele vá perdendo sua vitalidade, e aí a gente começa a entrar no processo do envelhecimento, mas, sobretudo, o envelhecimento do corpo, porque o espírito ele não envelhece, muito pelo contrário, o espírito, em cada experiência, ele vai se rejuvenescendo pelas as informações e pelos conhecimentos que ele haverá de receber. Mesmo assim, nós nos apegamos a esses relacionamentos transitórios como se eles fossem permanentes. Isso hoje é um dos grandes problemas do processo depressivo. As pessoas não aceitar que elas não são donas do outro, não são donas daquilo que ela pensa ser delas. Isso realmente gera um grande conflito. E isso é tão forte que o apego passou a significar amor.
Quando a gente diz comumente, fulano é tão apegado a Beltrano, né? Como eles se amam, né? Por ele ser isso, não é bom, porque a gente começa a ser dono daquilo que não pertence a gente, porque uma das prerrogativas do amor é a libertação. Se não libertar, não é uma condição do amor. Por isso que o amor de Jesus é um amor incondicional. Qualquer coisa que faça você prender é condição. Condição não tem nada a ver com amor. Se pararmos para refletir o que gera o apego à relação transitória, não é outra coisa senão a ignorância. Então, a ignorância é hoje um dos maiores problemas da humanidade. Por isso que eu tenho dito, não existem pessoas ruins, existem pessoas ignorantes, porque nós não fomos programados nem criados para sermos ruins. Então, existem 3 níveis de ignorância. O primeiro nível é a do não saber. Eu não estou sabendo, eu não posso me responsabilizar. E outro é o de não sentir. Ele faz, mas ele não sente o que está fazendo. Ele faz o mal, mas ele não sente por ignorância em si o mal que ele está praticando. E o que é maior de todos os aspectos da voltada para a ignorância, que é a de não vivenciar. A pessoa que faz o mal, mas ela não se envolve com o mal que praticou. São as pessoas muito nocivas que, com certeza, elas praticam isso com grande entusiasmo, muitas vezes, mas não sabem elas que estão trazendo para si todo o mal que elas estão enveredando ou imaginando para o outro, porque aonde nasce é onde permanece aquilo que nasceu. Se eu desejo o mal, esse mal está em mim. Se eu desejo alguma coisa fora de mim, com certeza nasceu ou partiu de dentro de mim. Isso é muito importante para a gente tentar entender que também isso está dentro do contexto da depressão, que é o problema da culpa, né? A pessoa deprimida quase sempre é atormentada por um sentimento de culpa muito grande. Isso é muito comum. Essa culpa pode ser originada de um fator bastante objetivo, do qual ela se lembra perfeitamente, como exemplo, e nós atendemos muito, um aborto cometido, uma traição, um assassinato, etc. Ou algo que ele não dá conta conscientemente, não importa. Nesse caso, há a culpa intrínseca, sem um fato real, no qual a pessoa possa se referir objetivamente. Então veja que aí ele disfarça aquela culpa e consegue momentaneamente se libertar. Mas, como nós vimos, segundo a lei de causa e efeito, a gente jamais, como efeito, irá se libertar da causa. E quando é que eu posso um dia me libertar dela? Quando eu não tiver mais nenhum sentimento de culpa dentro de mim. E todos nós, infelizmente, somos verdadeiros arquivos de culpas pelos erros que nós cometemos, porque o processo é evolutivo e a gente ainda está dentro de uma cadeia de crescimento que não sabemos em que nível estamos, mas ainda cometemos muitos erros e eles causam, como resposta, fatores dessa natureza. A pessoa sente culpa e muitas vezes sem saber por quê. Aquilo que nós falamos, né, que é a depressão endógena, aquela que não diz a gente o que é que ela quer demonstrar como doença. Normalmente tudo isso, ou tudo que acontece negativamente em sua vida e das pessoas com as quais você convive, você atribui sempre a culpa a si, quando isso se trata de um relacionamento. Isso é um processo irracional muito, muito comum que as pessoas usam como uma espécie de fuga que se estabelece querendo se libertar de uma coisa que não há necessidade de se estabelecer dessa forma. Porque todas as imperfeições que geram os erros na própria pessoa, nos outros e no mundo à sua volta, são grandes produtores de conflitos para a própria pessoa. Você cria um clima e você passa a se envolver com este clima. Não, ela não aceita, pois seu desejo é que não existisse o conflito causado pelas suas imperfeições. Isso é egoísmo. Então, como ela não pode mudar as circunstâncias, tanto internas como externas, apenas como base em seu desejo, cai em uma posição de impotência, como o processo depressivo. Veja que a depressão tem tudo a ver com o orgulho e com o egoísmo. Por que eu estou sofrendo? Eu não mereço isso, eu sou um coitado, então tudo isso é motivo para alimentar uma coisa que não deveria ser alimentada.
Todo conflito é um convite ao crescimento da pessoa. Qualquer criatura precisa passar por conflito. Ele não sabe, ou ela não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ela sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ela. Talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço, isso é que é importante, pagar o preço da mudança, mas já é um avanço desejar aquilo que ela vê de melhor para si. Não deixa de ter um pouco de importância esse fato. Para conseguir saúde emocional, libertando-se da depressão, é necessário a libertação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos nós conscientes deles ou não. Veja aí o que ele diz. A libertação da culpa pelos erros cometidos. A vida é uma experiência que pode dar certo ou não, dependendo do que fazemos por essa ou nessa experiência. Mas nada deixe de dar a nós uma oportunidade para um recomeço. A gente tem que estar sempre entendendo que quando erramos, só há uma maneira de corrigirmos esse erro, é não errarmos mais. Por isso que Chico Xavier dizia que a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, o depressivo ele fica mergulhado na angústia, na tristeza, na culpa do passado e ele não consegue sair. Entendeu? Como ele disse, quem se culpa não assume a responsabilidade pela vida. É um movimento de fuga, uma situação cômoda. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado, olha o que ele diz aqui, do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir a própria felicidade, porque isso acontece, só acontece com esforço pessoal. Ninguém faz ninguém feliz. Nós não vivemos do amor e da felicidade dos outros. A felicidade é um projeto nosso, mas não é um projeto pronto. É uma construção que se edifica dentro de nós. E muitas vezes a própria depressão, quando nos libertamos dela, serve para nos ajudar a encontrar a verdadeira felicidade. Porque a vida é um processo de superação. É uma vitória interior. Eu venci. Como dizia Paulo de Tarso, eu combati um bom combate, mas não sou eu mais que existe, mas o Cristo que existe dentro de mim. É o estado de perfeição, de compreensão plena. A profilaxia e tratamento espiritual da depressão. Profilaxia a gente já sabe, né? O tratamento anterior, para não deixar acontecer a doença. Queremos enfatizar que as proposições de tratamento aqui colocadas, tanto espirituais quanto energéticas, têm caráter eminentemente profilático e de cura em nível espiritual e visam despertar todas as pessoas deprimidas ou com tendência à depressão para os cuidados que estarão libertando-as das causas espirituais que se estabelecem nessa doença. Então a gente vai mostrar aqui como é que você pode fazer por onde a depressão não se instalar ou se caso aconteça, não seja de natureza tão grave. Portanto, como todas as demais doenças do espírito, a depressão sempre terá cura dentro de uma visão transcendente, espiritual profunda. Somos espíritos imortais e nos tornaremos completamente saudáveis à medida que formos buscando conhecimento e nos educando rumo, veja o que ele diz aqui, ao amor, ao bem, ao bom e ao belo, nas sucessivas etapas reencarnatórias. Não dá para, numa só existência, a gente cuidar de tantas coisas que fazem parte da vida de um espírito imortal. É necessário muitas aulas, muitas provas e tantas coisas que vão formar o contexto da vida de todos nós. Não há por que se desesperar. O final de tudo isso vai dar certo, porque Deus criou a gente para ser feliz, e essa felicidade é uma busca que cada um estabelece dentro das suas escolhas. Nas causas da depressão, a rebeldia é o maior fator que leva a essa doença. São pessoas rebeldes. A rebeldia é um estado de extrema miséria interior. O rebelde não aceita as condições da vida. Ao invés de modificar essas condições, se rebela e por isso se deprime. Olha que coisa interessante, né? Diante das circunstâncias da vida que nos convidam a mudar, veja que a vida é um processo contínuo de mudança, podemos assumir 4 posturas diferentes. Olha que coisa interessante
que são essas posturas que vão nos auxiliar muito no processo da depressão. A primeira é de rebelde, a segunda é de um revolucionário, a terceira de transformador e a quarta de iluminador. Vamos ver o que cada uma tem a nos dizer. Todas elas têm uma mesma intenção positiva. Isso é bom que se diga. A de não aceitar as condições difíceis que a vida nos apresenta como um convite à mudança. Porém, as duas primeiras têm a intenção positiva, mas com direção profundamente equivocadas. Isso nós vamos ver. São posturas eminentemente egóicas e negativas. Somente as duas últimas aliam a intenção positiva a uma direção adequada, realizando com certeza aquilo a que se propõe. Veja o que ele diz: a mudança das condições difíceis da vida, transformando-as e transmutando-as para melhor viver. Que coisa, né? Vamos ver a condição do rebelde. O rebelde, ele tem um movimento profundamente, como vimos, egóico, ou egoístico e egocêntrico. Ele se volta para si próprio como se tudo à sua volta tivesse que estar à sua disposição e da forma como ele acha que tem que ser. Veja que coisa interessante esse movimento de rebeldia. A rebeldia é um estágio primário em que a pessoa fixa as suas bases naquilo que precisa realmente ser transformado. Mas como está fixada no orgulho, no egoísmo e no egocentrismo, ela espera que os outros façam isso por ela. Isso é muito comum nos processos depressivos. Você não faz nada por mim, por isso que há um conflito muito grande entre os mais próximos. Por isso que eu tenho dito, a depressão é uma doença de natureza familiar. Um depressivo dentro de uma casa, ele envolve todos, porque ele se coloca na condição desse rebelde que não aceita as coisas, não quer ir para o médico, não quer tomar banho, não quer comer, não quer conversar, não quer fazer nada, e tudo isso gera conflito. Mas tem o revolucionário. O revolucionário é alguém que também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura reativa. Eu não aceito, mas eu vou reagir. Mas é diferente do rebelde, pois não aceitando, quer modificar tudo com a força que o movimenta. Por ter essa força desorganizada, revoluciona. Quer mudar tudo de forma caótica, reagindo contra as circunstâncias que a vida apresenta. Porque você sabe que as revoluções, elas só mudam de fatores, de poder, mas muitas vezes os processos continuam aprisionando, continuam sendo inquisidores. Então eles querem mudar, mas eles não se mudam, porque eles não se deixam levar pela realidade que se estabelece na vida de cada um de nós como experiência. Muitos passam a vida assim, nesse movimento pendular, vão para cima e para baixo. Ora, na situação de onipotência, né, que são os donos de tudo, sabem de tudo, e prepotência ou na própria impotência. Veja como a depressão é uma doença multifacetária, ela se apresenta das mais variadas formas. Por isso que é tão difícil o próprio psiquiatra fazer um diagnóstico fechado acerca da depressão. É necessário passar vários medicamentos até que haja uma adaptação, porque, como nós vimos, a doença não começa no cérebro, e sim na mente, e a mente é de natureza espiritual. É preciso que o espírito se acostume com os processos orgânicos para eles formarem uma certa sintonia. É como se a mente fosse o programa e o cérebro o computador. O computador está bem, mas o programa não estando bem, não processa o programa, e vice-versa. Então é preciso que haja uma sintonia. Isso é muito importante. Por isso que entra o tratamento espiritual através do tratamento do magnetismo com os centros de força. Vem agora o transformador. O transformador também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura proativa, transformando-a para melhor. Então é isso que falta despertar na mente do depressivo, querer transformar, mas procurando a transformação a partir dele, não esperando nos outros e principalmente só na interação medicamentosa. Por se conhecer, aceita as situações que não pode mudar e busca realizar todas as ações para mudar gradativamente aquilo que é de seu poder. Não adianta querer dormir de um jeito e acordar de outro. O depressivo ele precisa de um tempo para
procurar todos esses fatores que irão se agregar a um processo de mudança, como nós vimos, e aqui se estabelece com o transformador. Ele procura realizar tudo isso, mas de maneira gradativa. Ele está sempre atento ao poder real que traz em si, é o da realização e o da transformação. Isso é muito, muito importante. E, finalmente, do iluminador. O iluminador é aquele que, depois de se transformar, transmuta-se e ilumina-se. É alguém que, depois de ter suportado ou superado o nível de todas as formas, se angeliza. É o último estágio da evolução, no qual a criatura se planifica após realizar toda a transformação interior. Passa, a partir daí, a iluminar o caminho até de outras pessoas. Isso é interessantíssimo, porque é essencial que o deprimido reflita que a vida, em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar da essência divina que se manifesta dentro de cada um de nós. Nós fomos criados com amor e vivemos por amor. Essa é a nossa genética espiritual, o amor, a perfeição, o divino, o transcendente. Tudo isso só através do conhecimento, que é o oposto da ignorância. Porque todos os obstáculos que a vida nos apresenta, tais como a falta de recursos materiais, as limitações físicas e intelectuais, os transtornos, todos eles, as dificuldades, o ódio dos inimigos visíveis e invisíveis, enfim, tudo que nos ocorre são desafios que nos levarão a reforçar em nós a presença do Criador. Então ninguém está livre de passar por tudo isso. É necessário a gente ver que o sofrimento traz para a gente sempre algo para ser aprendido, algo que precisa ser por nós captado como informações ou como informação. Porque, como vimos, quando tratamos das causas da depressão, os hábitos de rebeldia sistemática, do negativismo, da desvalorização da vida, produzem manchas, né, que muitas vezes são energéticas, que ficam nos arquivos do psiquismo mental, como nós vimos lá anteriormente. Por isso, não é de uma hora para outra que a pessoa vai se libertar, como vimos, desse processo. O esforço que ela faz no exercício do auto-amor e autoafinidade é que vão garantir a transmutação gradativa dos bloqueios energéticos produzidos por essa mancha. Porque não é fácil você tirar uma mancha de um tecido como o tecido espiritual. Precisa muitas vezes até muitas reencarnações para ele se libertar desses fatores. Mas tudo nos dá sempre o caminho para encontrarmos a solução. Não existe problemas sem solução. Seria um Deus muito impiedoso se ele nos colocasse problemas sem solução. É como Jesus disse, cada um carrega a sua cruz, mas o ombro de cada um vai carregar a cruz que lhe é própria. Então, o caminho para a cura da depressão, finalmente, nós podemos citar alguns fatores que vão ajudar bastante. Veja, a gente aqui não quer em nenhum momento abandonar o tratamento médico. Quando a gente está doente, a primeira pessoa que a gente procura é um médico. Para isso a medicina existe. Mas um fator interessante é a percepção. Perceber o que está acontecendo. Para curar a depressão, a pessoa será convidada a conhecer a verdade, como vimos que existe nela, por mais difícil que seja essa verdade. Porque muitas vezes ele foge, ele disfarça. É o processo do autoconhecimento, de autodescobrimento. É como a benfeitora Joana de Ângela compara como um parto, que por mais que gere e produza dor, ele gera a vida. Eu estou passando por um momento muito difícil, mas ele está me ensinando coisas que, se não fosse com ele, eu talvez não conseguisse. É uma escolha que eu faço. A vida é feita, como eu disse, de escolhas, né? Então a gente precisa estar sempre atinado a isso. O único caminho para transmutar ou mudar uma viciação que está arraigada, como os movimentos espirituais da depressão, é o conhecimento de si mesmo. Por isso que está lá na antiga filosofia, que nos trouxe Sócrates, naquela visão que ele teve lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. É a proposta mais clara e mais evidente para tudo na vida. Nós estamos aqui para nos conhecermos. E nos conhecendo, a gente vai começar a tratar da gente, e através do amor a gente consegue ser feliz.
Outro fator é a aceitação. Você tem que aceitar o problema. Eu estou com depressão? Não, eu tenho que aceitar. Conciliar-se com os adversários interiores. Eu tenho inimigos e eu tenho que aprender a lidar com eles. Eu não posso ser refém deles, mas eu não posso abandoná-los porque eles não vão sair dentro de mim. Ninguém se liberta do passado porque quer se libertar. Essas páginas, elas estão lá, intactas. Agora, mover uma página, procurar um fator do passado e sair, é uma questão de cada um. Por isso que existe o ressignificar. Eu estou com um problema, mas eu posso mudar o meu pensamento com relação a esse problema. Com isso, eu me libertar dele com a sabedoria da ressignificação. Porque essa é a maior dificuldade de uma pessoa deprimida. Porque ela tem um movimento de rebelde, que alterna, como vimos, com o revolucionário, e é muito difícil aceitar as condições que a vida impõe para transformá-la gradativamente. Ninguém cura uma depressão automaticamente. Isso é uma história. A gente não sabe quanto tempo aquilo ali se instalou, o que levou aquilo ali para a gente simplesmente dizer assim, eu fiz um tratamento tanto espiritual como medicamentoso e estou bom. Não, isso você vai aos poucos lidando até que você consegue se libertar. É uma prisão que vai lhe dando sempre a oportunidade da sua libertação. Ao mesmo tempo em que não aceita, a pessoa deprimida tem um movimento de acomodação, como nós vimos, causada pela impotência em mudar as coisas a seu bel prazer. A acomodação é uma falsa aceitação. Não, eu quero desse jeito, isso é desse jeito, deixa eu ser assim, e aí ela se entrega e mergulha na sua própria miséria interior. A pessoa deprimida, ela alterna momentos de revolta e de grande inaceitação, com momentos de acomodação e uma falsa aceitação. São fatores muito contrapostos, mas são realidades que pairam na consciência de uma pessoa que está passando por um transtorno desse. Mas vem um fator interessante, reflexão. Refletir é uma condição da luz. Aquilo que reflete tem luz. E o que é que reflete? É aquilo que o espelho traz de volta para aquele que envia. Então, se eu emito tristeza, o reflexo será de tristeza. Então, a gente precisa aprender a dominar as emoções para que elas reflitam de forma positiva dentro de nós. Porque à medida que você vai fazendo os exercícios, que são as terapias de autoaceitação, ele vai sendo aos poucos convidado a entrar na fase de reflexão. Isso é muito importante, principalmente na casa espiritual. Na casa espírita, a gente vai mostrando às pessoas que elas podem, aos poucos, entender o que está acontecendo e elas começam a refletir, eliminando, por vez, o sentimento de culpa e tantos outros fatores negativos que são os mantedores do processo depressivo. Esse é um momento de reflexão que é essencial para que o deprimido reflita sobre a sua vida e sobre o movimento interno que está levando a se deprimir. Por que é que eu estou passando por isso? Toda depressão ela tem um nome. Muitos negam porque não aceitam coisas que, por orgulho, por egoísmo, ainda precisam ser resolvidas dentro dele. Por isso a reflexão é o próprio ato da vigilância. Estar atento a todo movimento desequilibrado para manter, sim, o equilíbrio. E, finalmente, ou antes do final, que é a decisão. A gente precisa decidir. Muitas coisas a gente tem 4 fatores. Nós temos o pensamento, nós temos o sentimento, a vontade, mas é preciso a decisão ou a ação, como nós vamos ver. Não adianta eu ter bons pensamentos, ter bons sentimentos e vontade, mas se eu não ajo. O deprimido, ele é sempre aquela pessoa passiva, inerte, ela se acomoda, se retrai e aí deixa de agir. Não agindo, as coisas não acontecem. Ficam dependentes unicamente do medicamento e de uma terapia que nem sempre resolve. Então, após as reflexões necessárias ao processo de mudança, é necessário, é fundamental se tomar uma decisão. Muitas pessoas empacam nessa fase por preguiça, acomodação ou por fixação de ganho secundário. Eu tive uma melhorazinha, pronto, eu estou bem, não preciso mais me preocupar. Olha, isso engana muito. É como eu disse, eu não sei o tamanho do estrago que eu causei dentro de mim com essa depressão para querer, num ganho secundário, resolver uma questão
que com certeza não resolveu. Aí surge o quê? As depressões recorrentes, e cada vez mais elas vão se acentuando de maneira mais grave, porque ele não resolveu a questão com profundidade, ficou só na superficialidade com esses ganhos secundários. É essencial lembrar que Jesus nos motivou a sempre termos uma atitude proativa diante da vida. Ele nos ensina, batei e abre-se-vos-á. Veja que ele não deu nada de graça. Precisa você bater para que a porta possa se abrir. Da mesma forma que também há um provérbio tibetano que diz: abram-se as portas do universo para mim, pois estou decidido e pronto para viver. Olha que coisa interessante, né? Portanto, sem um movimento em direção àquilo que dizemos querer, sem uma decisão firme e operante, continuaremos esperando indefinidamente pela mudança, isso até que resolvamos a começar a ação, que é um processo de transformação. E o que é mais grave, e muitas vezes não é bem visto, é que a transformação nos leva às incertezas, e isso dá a muitos uma sensação de preguiça, de inércia, e não quer tomar as decisões que precisam ser tomadas. A vida precisa ser sempre vivida com decisões e com ações que a gente agora vai ver. Como dissemos anteriormente, é fundamental estabelecer um plano de ação para valorizar a sua vida, através do bem, do bom, do belo, realizado a partir de pequenas ações no seu próprio cotidiano. Não adianta querer mudar o mundo. Jesus, como nós vimos, ele não veio aqui pedir para a gente escalar o Monte Everest. Ele pediu apenas que amássemos uns aos outros. Mas como é que eu posso amar se eu não me amo? Como é que um depressivo pode amar alguém se ele não se ama? É importante perceber que o problema da depressão não vai ser solucionado como nós vimos de uma hora para outra. Isso só seria possível se existissem magias ou milagres para resolver esses problemas. De certa forma, é isso que buscamos quando rogamos a Deus para tirarmos o problema de nós, mas já sabemos que isso é ilusão. Deus não nos dá o que pedimos, apenas o que necessitamos. Transformar o Deus num objeto de conquistas, de negociações, ele não está nesse contexto. Eu digo e tenho repetido, Deus fez tudo por nós. Ele não faz nada, senão através de nós. Então, se você quer Deus em sua vida, haja que com certeza você estará em sintonia com Ele. Todo o bem nos aproxima de Deus, o mal nos faz ficar distantes. Então, Deus é aquilo que a gente tem perto e tem longe. Por isso que eu digo, Deus, ao invés de falar, de dizer qualquer coisa, Ele colocou as suas leis, tanto as leis morais como as leis naturais. Desobedecendo a lei, nós somos um fora da lei. Infelizmente, a humanidade é composta por foras da lei, porque ainda não entendemos e não praticamos de forma correta a lei de Deus, porque somos espíritos imperfeitos. E como os imperfeitos ainda mentimos, ainda maltratamos, agredimos, falamos mal, enfim, tudo isso são vícios que o espírito traz. E é dentro desse contexto que muitas vezes a depressão se instala. Portanto, os problemas serão resolvidos quando tomarmos consciência de que há um processo gradativo de transformação na vida de todos nós. Problemas de uma existência inteira não serão resolvidos em dias ou meses. Em uma visão transpessoal, os nossos problemas são acumulados em várias existências reencarnatórias. É isso que a gente tem dito. Por que essa criança... Eu tenho um caso de criança com 8 anos com depressão. Olha, se a depressão é uma doença do sentimento propriamente, por que uma criança com 6, 7 anos ela tem depressão? Porque ela traz na tessitura da sua alma, como nós vimos, uma mancha de existências passadas, e é nessa mancha que se instala uma depressão não resolvida. E ela veio exatamente nessa nova experiência tentar se libertar. E muitos não conseguem, porque não têm ajuda, e quando muitas vezes, mesmo tendo ajuda, não querem se ajudar. A ação transformadora nos convida a resolver um problema de cada vez. Fato que estará ampliando a nossa vontade de autotransformação a partir dos benefícios adquiridos. Portanto, meu amigo, minha amiga, o que a gente pode entender sobre depressão é isto que nós apresentamos nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito do que foi falado. Lógico que eu não sou um experto nesse assunto,
mas através das experiências que nós temos nos atendimentos e um pouco que a gente tem lido, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja esse transtorno tão difícil e que hoje acomete tanta gente já como se fosse uma pandemia. Que Deus abençoe a todos, muita paz.